Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos da Escola Arco-Íris, nono ano, professor Rodrigo Oliveira falando aqui, dando continuidade aqui a essa semana de atividades, né? A segunda vez que eu venho falar com vocês aqui, agora falando sobre geografia, sobre o capítulo 3 do livro de vocês, Regionalização da Europa, tá? A gente vai começar esse capítulo novo, falar sobre as regionalizações da Europa. A gente já falou no capítulo passado um pouco sobre o clima, sobre recursos energéticos, sobre o relevo. E agora a gente vai falar um pouco sobre, entrando mais na parte política do velho continente. A Europa, ela é o segundo menor continente do planeta, fica só atrás da Oceania, que é a Austrália e Nova Zelândia. Só que, é, mesmo tendo um tamanho geográfico pequeno, ela tem uma diversidade cultural muito grande, uma diversidade étnica, uma diversidade de paisagens naturais, como a gente viu já. É um continente extremamente retalhado, em um território, se a gente tirar o território russo europeu, menor que o Brasil, mas com 50 países diferentes. E toda e isso aconteceu por causa de justamente essa grande diversidade cultural étnica que ao longo dos séculos foi criando vários conflitos, várias instabilidades e fragmentando o território europeu em vários estados, vários reinos, vários países, certo? Peço para vocês que quando estiver marcando aqui para grifarem, tá? Vocês vão grifando, por favor. Vão acompanhando junto com o livro de vocês, tá? No caso aqui, peço para vocês grifarem o primeiro parágrafo inteiro e o segundo até o primeiro ponto final, lá na página 54, ok? Então a Europa, ela tem essa fragmentada, cheia de pedaços, por conta dessa grande diversidade cultural. Aqui está a forma de regionalização que é proposta hoje pela ONU, né? Que a gente vai encontrar a Europa Ocidental, a Europa Setentrional, que é a Europa que é o norte aqui, a Europa Centro-Oriental e a Europa Meridional, que aqui é o sul. A gente vai falar especificamente de cada uma delas, tá? Mas antes a gente vai falar de uma outra forma de regionalização da Europa que existia até pouco tempo atrás, até 30 anos atrás, que ficou vigente durante praticamente metade do século passado, tá? Lembrando aqui novamente, não esqueçam de grifar, tá? Que foi essa divisão durante a maior parte do século passado foi a divisão em Europa Ocidental capitalista e Europa Oriental capitalista. Isso foi durante a Guerra Fria. A Europa era digamos que a linha de frente onde o capitalismo dos Estados Unidos barra inglês entrava em choque com o socialismo soviético, certo? E existia uma fronteira entre essas duas regiões que a gente chama de cortina de ferro, que da cortina de ferro para oeste você tinha os países capitalistas e da cortina de ferro para leste você tinha os países socialistas, certo? E o principal símbolo dessa divisão, dessa fronteira entre o capitalismo e o socialismo na Europa foi a divisão da Alemanha em duas: a República Federal da Alemanha, a Alemanha Ocidental, e a República Democrática da Alemanha, a Alemanha Oriental. Então, a divisão da Alemanha foi o maior símbolo dessa
é desse período da Guerra Fria. Dois blocos se enfrentando. Aqui a gente tem a cortina de ferro. A cortina de ferro aqui, pontilhado aqui, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver, ó, a bolinha do mouse. Aqui, ó, a gente tem a cortina de ferro aqui, passando aqui, essa linha dividindo aqui. De um lado, Europa, países capitalistas de verde, países socialistas de laranja. E a cortina de ferro aqui. Aí vocês vão falar assim, mas professor, por que a Iugoslávia tá como um país socialista, mas está do lado de fora da cortina de ferro? É porque a Iugoslávia, embora ela fosse um país socialista, a gente vai ver um pouquinho sobre ela mais tarde. Mais tarde, ela não andava muito bem com a União Soviética. Aliás, o principal chefe político deles, que era o Tito, ele era muito, mas muito brigado assim com o Stalin, que era o chefe da União Soviética na época da Segunda Guerra Mundial. Então, a Iugoslávia, embora fosse um país socialista, não fazia parte do bloco de aliados da União Soviética, certo? Então, a cortina de ferro foi uma expressão cunhada pelo Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, certo? Aqui, o maior símbolo da cortina de ferro foi o Muro de Berlim, que talvez os meninos que estudaram comigo ano passado, no 8º ano, vão se lembrar que isso caiu em uma prova nossa, tá? Em um simulado, que era uma barreira que dividia Berlim, a capital da Alemanha, em duas. Na parte ocidental, capitalista, e na parte oriental, socialista. E esse muro, ele ficava em torno de toda a Berlim Ocidental, tá? Ele foi construído lá nos anos 1960, que é a imagem da construção dele, imagem até preto e branco ainda. Aqui a imagem aqui acima, ele construído. Ele não era bem um muro, você tinha um primeiro muro, um espaço aqui onde ficavam patrulhando soldados da Alemanha Oriental, da Alemanha Socialista, e um outro muro, uma cerca e um outro muro aqui. Então não era bem um muro, era um complexo que separava a parte capitalista de Berlim da parte socialista. E aqui, já no ano de 1989, no dia que a Alemanha, os cidadãos de Berlim foram literalmente para a rua e derrubaram o muro, e quando começou o processo de unificação da Alemanha, que tinha acontecido essa separação por conta de, no final da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, França e Reino Unido dividiram, junto com a União Soviética, o território alemão e, por consequência, dividiram também a cidade de Berlim. Ok? Vamos passar aqui. Então, apesar dessa divisão entre leste socialista e oeste capitalista chegada ao fim em 1991, com a desintegração da União Soviética, por uma série de fatores, vocês provavelmente vão ver história, mas uma das coisas que a gente pode colocar que levou ao fim da União Soviética foi que os gastos militares que ela tinha durante a corrida armamentista, os gastos com a corrida espacial, você ter uma economia engessada, sem tanto crescimento, você tinha um gigante muito mais pesado que as pernas dele poderia suportar. Então, mesmo com a integração da União Soviética, os efeitos dessa separação ainda são visíveis. Por quê? Os países que ficavam atrás da cortina de ferro, mesmo hoje, eles têm um atraso tecnológico e de infraestrutura
considerável em relação aos países ocidentais. Claro, ao longo desses 30 anos que a União Soviética acabou, que esses países foram se tornando países capitalistas, a diferença foi diminuindo, mas ainda é muito grande. Então a gente consegue observar na infraestrutura, nos prédios, na renda média da população desses países, certo? O maior exemplo ainda, falando da Alemanha, é que na Alemanha, mesmo depois desses 30 anos, a parte que pertencia à antiga Alemanha Oriental é mais pobre, tem uma maior taxa de desemprego do que a parte ocidental, que é mais rica, que inclusive concentra as empresas mais ricas do país. Então, dentro da Alemanha, a gente consegue ver essa diferença. Era um país, quando se unificou, mesmo hoje, 30 anos depois, as marcas desse período atrás da cortina de ferro ainda continuam lá, tá? Não esqueçam de grifar, tá? O que tô pedindo aqui, dá uma pausada, grifa lá no livro, depois solta o vídeo para continuar, ok? Bem, essa foto aqui é uma foto de 2016 e é uma foto lá de cima que a NASA tirou sobrevoando a cidade de Berlim. Essa parte mais amarelada aqui é a parte que era a Alemanha Oriental. A gente percebe aqui que, em contraposição à parte que era da Alemanha Ocidental aqui, a Alemanha Ocidental, a quantidade de luzes é maior. A quantidade de pontos mais luminosos aqui, ó, a gente vemos aqui, ó. Então, só através de uma imagem de satélite do céu noturno a gente consegue ver esse contraste entre a parte que estava atrás do cortina de ferro e a parte que não estava. A parte estava voltada para o ocidente capitalista. A Europa Ocidental ela é formada por países do Oeste e do Centro Europeu, países que mantêm uma relação com o Oceano Atlântico e com o Mar do Norte. A gente pode colocar entre os países da Europa Ocidental o Reino Unido, a Irlanda, a França, a Alemanha, a Suíça, a Áustria, os Países Baixos, a Bélgica. Tá? São esses países aqui, países que têm ligação muito forte com o Oceano Atlântico, aqui, e com o Mar do Norte, que recebe grande parte do seu comércio, questão da pesca. Então, é uma ligação muito importante com os oceanos e é a parte mais a oeste, ok? Agora a gente vai abordar uma caixinha de texto que o livro traz para vocês sobre o Saiba Mais, que é falando sobre Holanda, Países Baixos, Inglaterra e Reino Unido. Porque a gente tem mania de falar, de ouvir na verdade, que se referindo como Holanda como sendo uma coisa só. Mas na verdade o que a gente chama de Holanda é só uma pequena parte do país chamado Países Baixos. São divididos em vários reinozinhos menores que em determinado momento da história se uniram para se tornar mais fortes e passaram a se chamar Países Baixos. Inclusive a parte da Holanda é essa parte aqui. Tem a Holanda do Norte, essa laranjada aqui, esse amarelo aqui. A Holanda do Sul. A gente tem a Zelândia. E a Nova Zelândia tem a ver com essa região da Zelândia aqui. E a gente tem outras também. A gente tem a região de Utrecht. A gente tem a região aqui de Hamburgo, que é onde fica Maastricht, certo? Então, Holanda não é o nome de uma região do país. O país mesmo chama-se Países Baixos. Holanda, onde está Amsterdã, onde está os moinhos, os campos de tulifas, tá? E a gente tem o Reino Unido,
e a República da Irlanda, tá? Aqui a gente tem as Ilhas Britânicas, que são as duas ilhas, as grandes ilhas, a Ilha da Irlanda e a Ilha da Grã-Bretanha. Aí a gente tem dois países. A gente tem a Irlanda, a República da Irlanda e o Reino Unido. Dentro do Reino Unido, nós temos 4 países com autonomias diferentes, mas eles são governados de Londres. Londres é a capital do Reino Unido. Então a gente tem a Inglaterra, a gente tem o País de Gales, cuja capital é Cardiff, a gente tem a Escócia e a gente tem a Irlanda do Norte. Então, a gente tem em duas ilhas dois países principais e a gente tem dentro do Reino Unido 4 países que são submetidos a Londres, mas que têm uma certa autonomia, tá? Que são a Inglaterra, o País de Gales, a Escócia e a Irlanda do Norte. A Europa Ocidental. Dentro da Europa Ocidental, a gente tem algumas das maiores potências econômicas do planeta. Várias dentro do G8, que é o grupo das nações mais poderosas do mundo, que a gente tem o Reino Unido, a França, a Alemanha, a gente ainda tem os Estados Unidos, o Japão, a Itália, que a gente vai ver mais daqui para frente, o Canadá, certo? Então, a parte da Alemanha Ocidental é a parte mais rica do continente europeu, ok? Isso aconteceu por conta de ser uma região que tinha importantes rotas de comércio durante as navegações e por ter sido a região onde foi o berço da industrialização. A Revolução Industrial na Inglaterra, na Alemanha e também na França. Eram regiões ricas em recursos naturais, como o carvão mineral e também florestas, que foram o motor da Revolução Industrial. A gente tem a Europa Setentrional, que é a Europa do Norte, ou a Nórdica, que aí a gente tem os países nórdicos, que é a Islândia, Noruega, Suécia, Finlândia e Dinamarca. E a gente tem também os países bálticos, que são a Estônia, Letônia, Lituânia. Esses países, por eles estar mais ao norte, eles têm uma influência muito grande, eles sofrem uma influência muito grande de fatores naturais, como os climas polar e frio, que afeta a vida da população de uma maneira muito forte, porque a maioria da concentração populacional desses países vai estar em áreas mais ao sul, áreas que o inverno é menos rigoroso. Afeta a economia porque você tem uma pecuária e uma agricultura mais restritas, não tão fortes, e as atividades principais, econômicas principais desses países são a exploração de jazidas de ferro, de petróleo e gás. Aí a gente coloca a Noruega e a Suécia com exploração ali nos mares deles ali, e a indústria madeireira, graças às florestas de coníferas, que são as florestas de pinheirinho de Natal, que tem bastante ali na região dos países nórdicos. Só lembrar que, teoricamente, a região onde o Papai Noel é chamada a Casa do Papai Noel, que é a Lapônia, fica no norte da Finlândia. Então é uma região cheia de florestas de coníferas que são a base, são junto com o petróleo, exploração de petróleo, gás e ferro, a base da economia desses países, tá? Aqui a gente tem a área deles, tá? A Islândia aqui, Noruega, Suécia, Finlândia, a Dinamarca, a Estônia, a Letônia e a Lituânia, tá? A gente tem a Europa Meridional ou Europa do Sul, que é formada por países que estão mais ao sul do continente. Aí a gente entra os países ibéricos, que são
Espanha e Portugal, a Grécia, que está lá na Península Balcânica, a Itália, a Turquia, a parte europeia da Turquia, né? E países pequenos como San Marino e Vaticano, Malta, Chipre, que estão na área da meridional. Essa área, ela é mais quente, ela é banhada, a maioria desses países são banhados pelo mar Mediterrâneo. Você tem uma influência muito grande dos ventos e da umidade, de toda a influência que o mar Mediterrâneo e também o deserto do Saara, que está do outro lado do mar Mediterrâneo, tem sobre a área desses países. Essa região ela é muito importante porque ela é uma região muito rica historicamente, pelo fato de ali a gente ter tido civilizações como a romana, como a civilização grega, a, a, a civilização celta ali da Espanha. Então é uma região muito importante culturalmente. E esses países, eles apresentam umas diferenças muito grandes internamente, pelas características socioeconômicas. Porque você tem alguns países, como por exemplo Portugal, que vai ter uma renda média da população muito menor do que a renda média de países como a Itália. E até mesmo dentro da Itália você vai ter diferenças onde o norte do país vai ser muito mais rico, vai ser mais industrial, e o sul do país vai ser mais agrícola, mais pobre. Então é uma região cheia de contrastes entre os países e dentro dos próprios países. Aqui a gente tem a área da Europa Meridional, tá? Aqui Portugal e Espanha é a Península Ibérica, a Península Itálica é a bota da Itália e a Península Balcânica é aqui onde está a Grécia, certo? Próximo é a Centro-Oriental, que é a Europa Centro-Oriental. Reúne a maioria dos países que anteriormente faziam parte da União Soviética ou eram alinhados ao socialismo. Então, é aquilo que a gente falou mais cedo sobre a cortina de ferro. A maioria desses países estavam atrás da cortina de ferro. Então, eles ou eram socialistas ou eram aliados da União Soviética. Dentro dessa região, a gente pode destacar a questão da antiga Iugoslávia que a gente falou lá atrás, que era um socialismo que não era amigo da União Soviética, que pouco depois era um país também que tinha muito crise interna, mas que quando o socialismo começou a enfraquecer, ele começou depois do final da União Soviética também, coincidiu, ele começou a se dividir. Você tinha a Iugoslávia, aí depois, dentro da Iugoslávia, você passou a ter vários países. Você passou a ter a Sérvia, você passou a ter a Croácia, a Bósnia, a Herzegovina, a Macedônia, a Eslovênia e o Kosovo, que está no processo de se tornar um país independente reconhecido. O Kosovo ele é reconhecido por vários países, só que a Sérvia ela não reconhece ele. Só que esse processo de divisão da antiga União, da antiga Iugoslávia, não foi algo tranquilo. Teve vários conflitos, várias guerras, milhares de pessoas morrendo, genocídios. Foi algo muito traumático para essa população. E esses países da Europa Centro-Oriental, eles ainda estão se adaptando ao sistema capitalista. Eles, como ficaram muito tempo dentro da esfera de influência da União Soviética, eles têm um atraso tecnológico muito grande. Similar quando a gente falou sobre as duas Alemanhas, foi algo parecido com isso nesses países. Então
Então, esses países até hoje eles precisam, têm dificuldades, a população tem uma renda menor do que de outros países da Europa. Então, é uma região que existe uma grande desigualdade dos próprios países em relação a outros países da Europa contra dentro dos próprios países a população. Só que dentro dos países que fazem parte da Europa Oriental ou Centro-Oriental, a gente pode destacar os países como a Rússia, que é herdeira da União Soviética, herdeira política, militar, econômica da União Soviética. A gente tem a República Tcheca, que recentemente mudou seu nome apenas para Tchequia, em 2016, um referendo interno deles, e a Ucrânia, que é um importante produtor de alimentos para a Europa e por onde você tem vários gasodutos que vêm da Rússia com gás, oleodutos também com petróleo, vêm da Rússia para entrar na União Europeia. E a gente vai passar aqui agora, para a gente ver aqui, tá? Aqui está a Europa Centro-Oriental. Essa posição onde ela está aqui, ela é muito interessante, importante, porque durante muito tempo e até atualmente, para você ir, se algum povo precisasse sair aqui do Europa Ocidental para ir para a Europa Oriental aqui, para as estepes russas, para o interior da Rússia, ele precisava passar aqui, na Europa Oriental aqui. Se alguém quisesse ir para a Ásia, rota de comércio, para a China, precisava passar por aqui também. Então, essa área da Europa Oriental sempre foi uma área muito estratégica até os dias atuais. Certo? Outras formas de dividir o continente europeu. O livro traz para vocês, lá na parte 63, a primeira forma, além dessa divisão que a gente viu até agora, é a divisão por IDH, que leva em consideração o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que leva em consideração o bem-estar e a qualidade de vida média da população de uma cidade, um estado, uma província ou um país. Vai de 0,0 até 1. A maioria dos países da Europa, eles possuem uma média do IDH muito alta, acima de 800. E justamente os países que têm uma média de IDH menor, que é muito alta, são justamente países que estão se adaptando. Eram países que pertenciam ao bloco socialista e que estão se adaptando ainda a essa adaptação ao sistema capitalista não foi uniforme para toda a população. Então você tem vários lugares onde a população ela tem uma qualidade de vida muito menor do que no resto do continente, tá? Não se esqueçam de grifar aqui, que a gente pediu. Outra parte interessante é quando a gente fala sobre a regionalização cultural europeia. Porque como a gente falou lá atrás que no continente, tirando a parte europeia da Rússia, os países caberiam todos dentro do Brasil, você ter 50 países diferentes, você vai ter uma vastidão de culturas, de línguas e etnias nesse espaço. Então você tem um verdadeiro caldeirão de miscigenação, de riqueza. No que diz as línguas, que é uma parte interessante que dá para a gente observar, a gente tem três principais matrizes, assim, três principais famílias de línguas. Uma é a latina, que é ligada ao Império Romano, que
muitas línguas que a gente conhece: português, o espanhol, o francês, o italiano, o romeno, o húngaro, são línguas derivadas da língua do latim, que era a língua do Império Romano. A gente tem a matriz de línguas germânicas, que são línguas ali do centro-norte da Europa, da Alemanha, da Polônia, ali da Áustria, da Hungria. E a gente tem a matriz eslava, que são os povos do leste. São povos onde hoje a gente chama Rússia, da Ucrânia. São famílias linguísticas. Aí a gente tem, nas religiões, a gente tem as principais. A gente tem o cristianismo, que dentro do cristianismo a gente vai ter o catolicismo, o protestantismo e a igreja ortodoxa. Cristianismo é a religião. Essas três que eu falei são doutrinas religiosas, são igrejas, tá? Então o cristianismo é dividido nesses três. Aí no catolicismo a gente tem áreas como a Itália, a Espanha, Portugal. A parte do protestantismo a gente tem mais ali no norte da Europa, Alemanha, os Países Baixos. A ortodoxa a gente tem a Rússia, a gente tem a Ucrânia. A gente tem o islamismo que chegou à Europa por conta da expansão do Império Turco Otomano, que era um império muçulmano que dominou grande parte da Europa Oriental, o judaísmo, entre outras religiões menores, mas que ajudam a gente a identificar a Europa como esse caldeirão cultural, tá? A gente fecha por aqui hoje. Espero que vocês tenham um bom dia. Eu vou enviar as atividades que vocês vão fazer no livro de vocês em um documento à parte, como a gente enviou semana passada. E mais tarde a gente vai fazer a correção, tá? Para quem assistir esse vídeo pouco depois dele ser publicado, tá? Mais tarde a gente vai fazer a correção. Muito obrigado por tudo. Espero vocês com as dúvidas e as atividades prontas, tá? Obrigado. E até a próxima.